Sou Arcos Teixeira. Ou não falar sobre a complexidade econômica. O que seria a complexidade econômica? É a capacidade de um país produzir algo com tecnologias, microchips, computadores de últimas gerações, aviões. Um país que tem essa capacidade, essas condições, é um país com uma alta capacidade, complexidade econômica e um país desenvolvido, domina o setor tecnológico. Todos os países envolvidos, ou a maioria absoluta deles, tem domínio em tecnologias. Então é necessário essa complexidade econômica, esse investimento em tecnologias, esse investimento em indústrias sofisticadas do meio de produção. Aqui no Brasil, os liberais não gostam muito desse termo, dizem que você não precisa de uma complexidade econômica alta para conseguir o desenvolvimento. É apenas se especializando em commodities que o Brasil irá conseguir ser uma nação desenvolvida, dar uma qualidade de vida boa para as suas pessoas. E citam dois países, Austrália e Nova Zelândia. Eles conseguiram se desenvolver e não tem uma complexidade econômica assim tão alta. Se for olhar alguns países da América do Sul e Austrália e Nova Zelândia, é o caso de Brasil, Colômbia, Chile, Argentina e Uruguai, eles têm a mesma complexidade econômica do que a Austrália e Nova Zelândia. Então os liberais estão certos, não há necessidade de um país investir em tecnologia, sofisticação tecnológica. Eles são desenvolvidos, se você vai olhar lá, Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos. Mas será que isso se aplica? Se a gente for olhar a particularidade de cada país, realmente vai funcionar? Primeiro ponto que a gente vamos olhar aqui, questão das exportações. Tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália exporta muito mais do que o Brasil, do que a Colômbia, do que a Argentina, do que o Chile, do que o Uruguai. Isso em relação à proporção de pessoas. As exportações da Nova Zelândia estão na casa dos 40 bilhões de dólares. E as exportações da Austrália na casa dos 266 bilhões de dólares. E olha a população da Austrália, 25 milhões de pessoas. A população da Nova Zelândia, 6 milhões de pessoas para 40 bilhões de dólares. A Colômbia exportou 40 bilhões de dólares e tem uma população de 50 milhões de pessoas. A Argentina, no mesmo patamar, 40 bilhões, uma população de 43 milhões de pessoas. Então, olha o quanto que a Nova Zelândia exporta mais do que a Argentina, do que a Colômbia, porque a população da Nova Zelândia é quase 10 vezes maior, chega a ser 8 vezes menor do que a população da Argentina, da Colômbia, até do próprio Chile. A população da Nova Zelândia é menor, 40 bilhões. O Chile exporta 70 bilhões de dólares para uma população de 20 milhões de pessoas. Então chega a ser 3 vezes menor do que a população do Chile, a população da Nova Zelândia. E a Austrália nem se fala, 25 milhões de pessoas para uma exportação de 266 bilhões, muito mais que o Brasil. Esse é o primeiro ponto que você deve olhar para essa questão de complexidade econômica. Já que os liberais gostam de falar que um país não precisa de complexidade econômica, você deve analisar isso. Esse é o primeiro ponto. Peraí, mas os caras exportam muito mais do que a gente. Então, essa relação complexidade econômica é muito perigoso. Começa a ver por aí. Eles estão na mesma complexidade econômica, mas exportam muito mais. São desenvolvidos. Então, qual que é o motivo disso ter acontecido? A Austrália é um país muito rico em recursos minerais, riquíssimo em recursos minerais, para uma população de 25 milhões de pessoas. Só em 2019, só com minério de ferro, a Austrália exportou cerca de 67 bilhões de dólares. Então, começa por aí, uma gigante exportação de minérios, a produção de minérios para uma pequena população. Outro fator que destaca tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália, a proximidade com os grandes países lá da Ásia. China, grande comprador de commodities, Japão, Coreia do Sul, até a própria Austrália ali, relação comércio, Nova Zelândia e a Austrália acaba beneficiando. Então o que é mais fácil, mais barato, mais fácil fazer? Exportar minério da Austrália para a China ou exportar minério de ferro do Brasil para a China? Por isso que a Austrália dá de goleada no Brasil, consegue atender muito mais do que o próprio Brasil, porque ela está muito mais próxima
do Brasil. A logística facilita essa distribuição, mesmo nos dias atuais, com todas as tecnologias. Mas se você vai olhar, as tecnologias são iguais para todas, a questão da navegação. Então a Austrália foi favorecida, mais próximo de um país que está crescendo muito, precisa de matéria-prima, ela utiliza isso, a China. Então isso acabou beneficiando a Austrália. Você deve olhar esses fatores e não apenas ficar acreditando que se o Brasil virar um fazendão, vai conseguir se desenvolver. Não é bem assim. Se fosse assim, era fácil. Então vamos para o outro caso, a Nova Zelândia. Pequeno. Só que aí você vai dizer, a Nova Zelândia não tem tantos recursos minerais assim. Mas a Nova Zelândia é um país riquíssimo em produtos agrícolas. Tem uma produção agrícola gigantesca. Só que ela fez processamento de alimentos. E mais uma vez, próximo ali dos seus dois principais parceiros econômicos, que é tanto a China e a Austrália, Japão e tem os Estados Unidos. Isso acabou facilitando muito a relação de comércio com a Nova Zelândia. Fez um investimento em sofisticação tecnológica. Você vai olhar a complexidade econômica da Nova Zelândia e da Austrália. A Nova Zelândia tem uma complexidade econômica maior do que da Austrália, porque como a Nova Zelândia não tem tantos recursos minerais como a Austrália, ela houve a necessidade de ter uma indústria mais sofisticada. Precisa, porque ela precisava processar esses alimentos, melhorar esses alimentos, valorizar, agregar valor a esses alimentos para exportar. Tem questão lá do leite, que eles fazem aqueles processos da hidrólise, tem outros processos de tecnologias, você acaba agregando valor bastante para suas commodities. Então, de novo, uma pouca população, muitos recursos em commodities, produção, isso acabou facilitando a vida tanto da Nova Zelândia e da Austrália. Coisa que no Brasil, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile. O Chile era um país de exemplo disso. É um dos países mais ricos em recursos minerais em relação à sua população. Mas a metade das suas exportações são de cobre. O cobre representa muito, é uma produção gigantesca de cobre. Quase 40 bilhões de dólares suas exportações. Isso acabou facilitando. É por isso que o Chile exporta muito mais que a Colômbia, muito mais que a Argentina, muito mais que o Peru, porque tem uma riqueza enorme de recursos minerais e atende o mercado chinês. E é um dos maiores, tem uma das maiores reservas de cobre do mundo. E o cobre ele é muito utilizado na indústria de sofisticação tecnológica. Então o Chile acabou sendo beneficiado. Com isso aí, acaba exportando assim. Só que mesmo assim o Chile não conseguiu se desenvolver. Hoje é o retrato. Há 4, 5 anos atrás, os liberais gostavam de citar o Chile como exemplo da América Latina, da América do Sul, desenvolvimento econômico, liberalismo. Hoje, os liberais mais sensatos, que olham para a economia de uma forma diferente, já não gostam mais de citar o Chile. Só aqueles liberais, tipo assim, que não pensam nada, os liberalecos, ficam citando o Chile como exemplo aqui na América do Sul. Não é, porque a população recusou a Constituição do Pinochet, protesto lá no Chile, as coisas não estão bem lá no Chile, então não é mais, sim, modelo econômico a ser seguido. Mais um fator, PIB manufatureiro per capita. Esse é mais um fator que a gente deve olhar. O PIB manufatureiro per capita, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, chega a ser 3 vezes maior do que o PIB manufatureiro do Brasil, per capita, 3 vezes maior do que o PIB manufatureiro da Colômbia, do próprio Chile, da Argentina, entre outros países. Então eles têm uma manufatura, sim, conseguem ter uma manufatura forte em relação à sua população. Por isso que eu estou dizendo que PIB manufatureiro per capita, tanto do Chile, tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália, é muito maior do que esses países. Então você não deve olhar apenas o índice lá de complexidade econômica dos países e traçar uma ideia para tentar beneficiar a sua corrente de pensamento. Dizer que não precisa de indústria, não precisa de tecnologia, sofisticação tecnológica. Nós não temos a mesma riqueza mineral da Austrália. Nossa população é de 210 milhões de pessoas. Nós somos ricos em recursos minerais, mas não na quantidade que seria para desenvolver nossa população. Nós deveríamos ter cerca quase 10 vezes mais rico em recursos minerais que a Austrália para conseguir dar uma qualidade de vida boa para a nossa população. Então, traduzindo, a Austrália é um país riquíssimo em recursos minerais para uma pouca população. E a Nova Zelândia é um país pequeno, com uma pouca população, que conseguiu
ter uma produção agrícola elevada e processar esses alimentos para conseguir vender. Então, a localização tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia beneficia eles, isso é importante, analisar esse dado, beneficia eles. Então, o Brasil, por que então, os liberais não gostam, fica defendendo que o Brasil deve ter uma complexidade econômica alta, melhorar a sua complexidade econômica, investir em indústria, tecnologias, porque isso vai demandar investimento do Estado. E os liberais não gostam de investimento público, que o governo não deve gastar, o governo deve gastar o menos possível, não deve investir em tecnologia. Então é por isso que eles não defendem. Então eles dão uma mudada na realidade, tentam dar uma mascarada tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, são os únicos países de commodities que são desenvolvidos no mundo. Se você for olhar, pesquisar, só a Austrália e Nova Zelândia são ricos em commodities e conseguiram desenvolver. Por quê? Muita commodities para pouca população, como não é o caso da Colômbia, como não é o caso do Chile, como não é o caso do Brasil, como não é o caso da Bolívia, não é o caso do Peru. Então é preciso olhar esse quesito. E o Brasil só vai conseguir vencer essa barreira da complexidade econômica investindo em tecnologias. O país precisa fazer isso, não ficar esperando para o setor privado, porque o setor privado do Brasil é formado por banqueiros, formado por indústria de processamento de alimentos, indústria de cerveja, refrigerantes, outra indústria, outro setor do Brasil, questão de atacarejos, grandes empresas varejistas. Esses setores eles não investem em tecnologias, porque isso não é a função deles, isso não demanda. Montadora de carro, o Brasil tem várias montadoras de carro, eles não vão investir em tecnologia aqui no Brasil, porque não é a sua função. Então cabe ao governo dar esse primeiro passo. E os liberais não querem. É por isso que os liberais não querem essa ideia da complexidade econômica. Tenta ficar aqui mascarando os índices lá da Austrália e da Nova Zelândia, dizendo que o Brasil, se virar um fazendão, não vai se desenvolver, só que isso não é verdade, que o Brasil já é um fazendão há 500 anos e não conseguiu se desenvolver, apenas é uma colônia. Então é hora de acordar. Hora de acordar, começar a analisar a complexidade econômica de outros olhos, de outra maneira, ver a realidade de cada país que está inserido, esse país, sua localização, com quem ele comercializa, quais são os seus produtos, as suas riquezas minerais. Isso seria possível no Brasil ou não? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o índice de complexidade econômica de alguns países, do Brasil, da Argentina, do Japão, dos Estados Unidos, da China. Você pode dar uma olhada, ou se você quiser pesquisar, eu vou deixar o link também para você pesquisar lá, para você não cair mais nesse mito da complexidade econômica, que não é necessário ter uma indústria forte, não é necessário ter tecnologias para um país se desenvolver. A Austrália e Nova Zelândia é exceção a essa regra. Muita commodities para pouca população. Então, quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página lá no Facebook, Hércules Teixeira, Industrializa Brasil, eu agradeço.